justiça flua como um rio, que o amor seja a vestimenta dos que são conhecidos pelo nome do Senhor. Povo santo, quero ser as mãos que trazem cura, saciar aquele que tem fome, ter nos olhos compaixão, mostrar tua graça e perdão que traz a vida, restauração. Vive em mim, não posso me calar, nem me acovardar. No poder do Espírito proclamarei tua salvação. Leva-me aos que estão sedentos, eis-me aqui, usa-me em tuas mãos. És o oleiro, eu o barro, pronto estou para ser moldado. Eis-me aqui, usa-me. Quão formosos são os pés dos que proclamam teu amor. Quão formosos são os pés dos que proclamam teu perdão. Quão formosos são os pés dos que proclamam teu amor. Quão formosos são os pés dos que proclamam teu perdão. Amém. Se abençoe, querido.
Eu tenho o privilégio, nesse instante, de lhes apresentar o pastor Armando Bispo, jovem que eu conheci ainda lá em São Paulo, já apaixonado por Jesus, envolvido com a igreja local, fundando uma nova igreja. Esse jovem apaixonado foi para os Estados Unidos, se preparou, veio para Fortaleza, lugar em que nós trabalhamos juntos. Armando, esse ano, está completando 30 anos de ministério à frente da Igreja Batista Central. Ele sonhou esse EPL, sonhou compartilhar com todos vocês, com a liderança do Norte e Nordeste, tudo aquilo que Deus estava fazendo aqui nessa comunidade. Armando é um visionário, um homem ético, íntegro, que tem uma família bonita, mas que, acima de tudo, cada dia busca fazer-se tudo para com todos, para de alguma forma realmente ganhar alguns. Então ele tem levado essa igreja a envolvimentos de ministérios os mais diferentes possíveis, agora através dos grupos pequenos, mas sempre com o alvo de ver pessoas conhecendo e confessando Jesus como Senhor e Salvador. E agora com vocês, Armando Bispo. Oi, um bom dia na paz de Jesus. Eu não sabia dessa apresentação aí, não. Mas eu estou muito feliz e, obviamente, a gente fica comovido em pensar no que Deus está fazendo hoje aqui neste lugar. Esse lugar, ele fala muito da graça, do poder, das maravilhas de Deus, que decidiu operar em nós, primeiramente, e através de nós, nesta comunidade. Então, ver um EPL aqui nesse lugar é sonho grande. E eu quero louvar a Deus assim pela vida de cada um, por vocês terem aceitado o nosso convite, né, de estar aqui com a gente. Pessoas tão amadas, queridas. Pessoas que, alguns que vêm nos acompanhando já há anos, talvez se lembra do outro sítio que a gente tinha, no primeiro evento que a gente fez. Não era um evento para ensinar pastores e líderes, não era nada disso. Simplesmente um grupo de amigos lá do Rio Grande do Norte me pediam: rapaz, abre aí a casa para a gente entrar e ver o que é que está acontecendo aí, a gente quer compartilhar. Se eu não tenho nada, a gente não tem nada para oferecer aqui, a não ser o que Deus está fazendo. Não temos lugar, eram umas tendas precárias, né? Um lugar assim bem... realmente muito simples, mas eles vieram e ao longo dos anos foram repetindo, né, o retorno, e a gente foi expandindo um pouco mais. Mas hoje a gente tem o privilégio de ter vocês aqui. A gente já fez isso em outros lugares, em hotéis, no próprio condomínio Irapuru, que a gente chamava de Céu. E este ano, talvez dado a temática que a gente vai trazer para vocês aqui, nós tomamos uma decisão. Vamos fazer lá no Pedras. Nesse lugar que tem uma história de uma igreja que saiu de uma concentração e um ajuntamento lá no centro, lá na aldeota, lá no lugar mais confortável, mais próximo, para uma propriedade que tem uma história, porque isso aqui já foi um lugar de desmanche de cargas da BR-116, já foi um lugar onde bandidos se encontravam para traficar e talvez fazer vítimas aqui dentro. Esse lugar já foi um lugar rodeado por um assentamento super perigoso. Ainda é um dos bairros mais perigosos de Fortaleza, não este, mas o seu entorno maior. E Deus nos deu a visão de virmos para esse lugar, adquirimos essa propriedade que ela parece grande, mas maior do que o lugar geográfico. Na verdade, foi a coragem desta igreja de, num certo sentido, nos acompanhar até aqui. E não somente isso, mas também se colocar à disposição para ser agente de transformação neste entorno ao nosso redor. Onde os índices de violência, os índices de dengue, os índices sociais, culturais, todos esses índices que nos empurravam ou os empurravam para um estado de lamúria, né, de tristeza, de precariedade,
De repente, a gente começa a ver isso sendo mudado por uma comunidade que decidiu invadir a circunvizinhança, levando salvação, saneamento básico, salvação e construção, salvação e limpeza, salvação e ecologia, salvação e cura do corpo, da alma, salvação e políticas públicas implementadas na base do profetismo que entra nos gabinetes e não se identifica com partidos, mas fala em nome de Jesus e fala em nome daqueles que estão mais carentes até do que a própria igreja, do que até o próprio povo que entra aqui de carro e talvez vive uma realidade até mais diferente do que a nossa. Pouco a pouco a gente foi vendo esse entorno sendo mudado. Por isso, o nosso desejo de trazer vocês aqui. Eu quero reconhecer e pedir que vocês sejam assim misericordiosos com a precariedade, num certo sentido, do local. Nós não temos um ar-condicionado, só se Deus soprar de vez em quando, né? Então, o calorzinho, o lugar, talvez as instalações e as acomodações que a gente propiciou a alguns, não é a melhor possível, não tem a categoria de um hotel, mas era muito importante que nós falássemos dessa temática nesse contexto em que nós estamos aqui. Não só pela simplicidade do lugar, mas pela oportunidade de vocês perceberem que a igreja é mais do que um lugar geográfico. E nós teremos oportunidade de ver e ouvir acerca disso. Outra coisa importante é que, ao longo dos anos, a gente também assumiu, num certo sentido, o papel de proclamar, de falar dos exemplos e das experiências que Deus estava, num certo sentido, nos oportunizando aqui na comunidade, para os irmãos que vinham ou vêm de outras comunidades. Desta vez, nós decidimos que nós iríamos trazer pessoas que vocês, através dos folhetos, da própria internet, já estão tomando conhecimento de homens e mulheres de Deus que estarão aqui com a gente, compartilhando experiências das quais nós nos tornaremos os alunos, os aprendizes, como Igreja Batista Central de Fortaleza. Então, eu estou na incumbência de, como anfitrião, abrir esse momento, dar talvez um tom de embasamento, não só bíblico, doutrinário, daquilo que a gente está propondo, mas também um embasamento da visão que nós temos em relação à proposta desse tema. Mas o melhor estará por vir nas plenárias, nos seminários, nos painéis, tudo que a gente vai experimentar aqui. E talvez a gente já viu uma amostrazinha disso na abertura da nossa programação com o Diamanso, que encarna muito disso que nós estamos querendo que vocês entendam e compreendam. A minha oração nessa manhã é que o Espírito de Deus use esse momento que vocês passarão aqui com a gente, ou estes momentos, como uma oportunidade de como se estivéssemos num cenáculo para ouvir a voz do Cristo ressurreto, dizendo, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então, vão. Ou então, reúnam-se aqui temporariamente, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Mas vão, saiam das quatro paredes. Então é tudo isso que a gente gostaria de partilhar com vocês nesses dias. Então, estou muito feliz com esta oportunidade. Vamos orar e vamos começar nosso tempo aqui, ou continuar nosso tempo juntos. Deus, mais uma vez, louvamos o Teu nome, pela presença poderosa do Teu Espírito aqui neste lugar. Essa propriedade não é a igreja, é onde a igreja se reúne temporariamente. E hoje, de forma poderosa, espetacular, maravilhosa, nós estamos reunidos aqui em Teu nome, com a promessa de uma presença curadora, ministradora, restauradora, consoladora, motivadora, Senhor,
para que cada um saia daqui, Senhor, na consciência clara de que o Senhor estará com ele ou eles em todo lugar, em todo canto, Senhor, em que os pés, as mãos, os ombros, a boca, os olhos, os ouvidos forem proclamando o amor de Jesus de forma concreta e clara, Senhor. Portanto, em nome de Jesus, faz essa obra em nós, Senhor. Talvez muitos aqui estão já cansados com a sobrecarga, Senhor, ministerial da vida, adoecidos talvez pela luta, pela batalha. Eu peço também em nome de Jesus que haja refrigério, haja restauração, haja um tempo também de descanso gostoso na Tua presença, de renovação, Senhor. Tu sabes realmente o que se passa na vida de cada um aqui. Então nós só te pedimos, age poderosamente em nós e através de nós, pois o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tudo para com todos. É interessante que a nossa, primeiro uma introdução que talvez seja uma base mais filosófica daquilo que a gente está fazendo aqui. Ao longo dos últimos anos a gente vem falando sobre o redesenhar da igreja, sobre essa ideia da busca da simplicidade, do desmonte das estruturas que nos enquadram enquanto igreja a um ambiente. E parece que a nossa herança eclesiológica não consegue conceber nada além do prédio, do templo, da torre, que tem sido, não por dolo, mas talvez por imitação pura, tem sido construída pretensiosamente até, para fazer tocar os céus e tornar famoso o nosso nome, como lá em Babel. Nossos prédios, nossas estruturas, nossas escolas, tudo que nós temos parece ser uma tentativa eclesiástica de construir um lugar onde as pessoas possam tocar nos céus. E por conseguinte também nós acabamos construindo um lugar onde pessoas, indivíduos, seletos, ministros, uma casta, um grupo muito restrito acaba recebendo o holofote e atraindo pessoas para simplesmente ouvir o que essas pessoas têm a dizer ou a fazer. Nesse caso, a igreja ou nós nos tornamos um ponto de atração para os de fora. Um motivo para nos orgulharmos da suntuosidade do templo. Lembra os discípulos falando com Jesus? Olha, Senhor, que lindo. Talvez o lugar onde o ide virou vinde. Onde nós convidamos as pessoas para virem e estarem. Ao contrário de sermos convidados para estarmos e irmos onde as pessoas estão. O ide virou vinde. Convidamos e não somos convidados. É aqui onde o precioso conteúdo do Evangelho acaba assumindo um formato de palestra, de aula, porém muito distante da aplicabilidade à vida real e aos dramas das pessoas ao redor. E pouco a pouco a gente vai perdendo o contato e o trato, tentando vender água pura, de forma sofisticada, regrada, e de quase nenhum acesso. Forma e formalismo, culto e liturgia, autoridades e ícones da religião ensejam a interna e satisfatória manipulação da fé, que exclui os reais necessitados. A exemplo daquele paralítico que estava tão longe, tão distante daquela casa onde Jesus estava, para chegar até ele só abrindo um buraco no telhado. E ainda dentro dos nossos cultos, por imitação ou por visão, por objetivo pessoal, nós
atraímos uma clientela de milagres seletos. Venham, porque o milagre vai acontecer ali, aqui. E aí damos a eles os placebos psicológicos misturados, ou em nome da fé, com textos bíblicos pendurados. E, na verdade, eles se tornam, às vezes, alunos de um doutrinamento estéril e não relacional. É só aula. É só palestra. Interessante, né? O que nós fizemos com o Evangelho de Jesus. Como nós enclausuramos o poder do Evangelho de Jesus. Agora, essa tensão não é nova. Essa tensão foi vivida logo depois de termos recebido do Senhor, ressurreto, a promessa de poder para ir. E poder para traduzir e aplicar a mensagem restauradora a todas as tribos, línguas, raças e nações. A gente conhece o discurso. Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Lindo. Ainda leva ou traz consigo uma conotação missionária, que justifica enviar alguns para a guerra e a luta, enquanto nós ficamos aquartelados ou muito bem assentados nos templos. Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, na verdade, demarcava o campo de ação, até então lacrado nos ritos judaicos. Deus disse a Abraão: são todas as famílias da terra, mas parece-me que, com o passar do tempo, só as famílias dos judeus, presas no templo. Mas o que parece que Jesus estava tentando dizer ao seu povo, que era um pouco daquilo que ele mesmo encarnava, era que templos ambulantes, tabernáculos móveis, vasos comunicantes, unção pulverizada na multidão que creu, tornaria possível o discipulado que não estaria confinado a prédios ou mestres, mas estaria presente no cotidiano e nas relações mais improváveis, como a de Pedro, tendo que sentar com alguém que ele fora instruído nem chegar perto, quanto mais comer com. Ele diz em Atos 10, 28, vocês sabem que é proibido a um judeu juntar-se ou aproximar-se de alguém de outra raça. Eu estou aqui, mas não era para eu estar aqui. Eu tenho um reduto, eu tenho um templo, eu tenho uma identidade. E aí esses templos ambulantes, tabernáculos móveis, vasos comunicantes, unção pulverizada em todo mundo, aí sim, tornaria o ensino um modelo de vida forjado nas vidas por todo lugar. Só nesse contexto, lá fora, o verdadeiro ensino vira discipulado para valer. Paulo e Pedro representam essa tensão. Lembram-se? Pois enquanto um se aquartelava em Jerusalém, ficando sem jeito, mostrando preconceito quando tinha que sair, o outro se espalhava em praças, casas, beira-rio, areópagos, escolas, levando conteúdo transformador, onde novos e frutíferos discípulos poderiam nascer. Que diferença! Aí, Deus sábio intervém na história que o homem insiste em manipular e não cumprir e não obedecer aquilo que era, na verdade, o plano mestre do Senhor. A igreja permanece em Jerusalém, mesmo depois do Ide. E Deus sábio faz o quê? Bom, ele primeiro confundiu as línguas da torre lá atrás, lembra? Torre construída para, na verdade, tocar os céus. Pretensiosidade humana, de que através de algo que nós possamos construir, como quem diz, fiz uma igreja, vai tocar os céus, aponta para a eternidade, é lugar de oração. E na verdade aqueles homens também pretendiam fazer célebres os seus nomes. O que Deus faz? Ele confunde as línguas, espalha todo mundo. Mas depois de um tempo na história, ele reúne de novo, lá no Pentecoste, na origem. Mas quando a igreja insiste em ser torre, o que ele faz?
ele permite a perseguição para que o vinde se torne ide. Em Atos 8:1, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, de novo, foram dispersos pela região. Que região? Judéia, Samaria. Vai! O puro e genuíno evangelho se espalharia como um precioso líquido sobre vasilhas de todos os tamanhos, de todas as formas, de todas as cores. Vasos ambulantes e comunicantes, plenos da transbordante graça, para de graça espalhar o conteúdo da água viva do amor. Esse era o plano de Deus. Interessante que no início, para os que se espalharam, a própria circunstância do império que perseguia os judeus e perseguia a igreja, não permitiu que se construíssem prédios, escolas, novos assentamentos, novos redutos no modelo sinagoga, lembra? Se não podemos ter um templo centralizado, temos que ter um templo em cada lugar. Constrói-se sinagogas. Mas interessante que naquele momento da história do império e da perseguição, depois da dispersão forçada, não por obediência ao mandamento divino, mas porque foi empurrada pela graça de Jesus, pela perseguição que ele permitiu lá em Jerusalém, a igreja não conseguiu construir nada físico. Era hora de se infiltrar, de viver e levar a presença de Jesus nos 2 ou 3 reunidos em qualquer lugar. Até que o imperador reconstruiu as torres da fé, lembra? Ano 300? Confinando de novo e congelando de novo o precioso líquido que deixou de se infiltrar, deixou de ser líquido para ser sólido como um gelo e penetrar sorrateiramente as entranhas da vida que restava nos discípulos para torná-los de novo congelados debaixo da institucionalização da fé. Tudo para com todos. O que é que nós estamos tentando? Estamos tentando dizer que esse é o lema que fez do apóstolo Paulo o enviado aos gentios, aos pagãos, aos compatriotas, algemados pela lei, mas jamais fez de Paulo um construtor de prédios para abrigar aquilo que se tornaria num centro do vinde, ao invés do ide. E aqui, meus amados, se vocês já compreenderam algo dos meus devaneios aqui, o tema não pode ser mal interpretado por nós. Não podemos restringir o teor itinerante do apóstolo ou missionário, como se isso não se aplicasse a mais ninguém. Não, isso era Paulo. Paulo foi enviado. Ele não é apóstolo? Ele não era um missionário? Isso é coisa de missionário. Tampouco podemos acreditar que a multiplicação do prédio templo em mini-templos ou mini-templos ou congregações traduz o tudo para com todos. Não é construir um predinho palhoça num lugar onde só tem palhoça. Ou construir um prédiozinho de concreto onde só existem casas de concreto. Não estamos falando de um projeto arquitetônico. Pois seria como levar todo o preconceito e separatismo de Pedro aos confins da terra. De novo. O que é que eu estou dizendo? Quando se faz missão e se traduz em países longínquos, o mesmo reduto, o mesmo confinamento, a mesma torrezinha, o mesmo templozinho que diz às pessoas, vinde, e que não espalha a semente do ide, da obediência, da infiltração real, que faz de cada crente, ou de cada casa, de cada local, espalhado na cidade, um local de culto, seja onde for. Gente, nós estamos traduzindo a doença reducionista que travou os apóstolos lá em Jerusalém. Tudo para com todos.
é o lema de Paulo. Então é isso que nós vamos ouvir, eu espero ouvir e ver nos dias que nos abençoarão aqui, amados irmãos, com palavras e exemplos. Estímulo para liberarmos as nossas igrejas, nosso povo, nossa comunidade para o ir, sendo tudo para com todos, a começar de nós líderes. Sai fora. Desencana. Veste outra roupa. Seja normal. Conheça os dramas. Se infiltre. Entre. Seja sal fora do saleiro. Tudo para com todos está mais ligado aqui agora ao conteúdo do que à forma. A compreensão de que esse evangelho maravilhoso tem que ser traduzido em exercício de misericórdia e de amor, mais do que os ritos e as informações que nós normalmente trabalhamos bem dentro dos nossos templos. Usando a figura do líquido como o vinho nas duas mini parábolas de Jesus, principalmente na primeira delas em Lucas 5, 36 a 39. Um evangelho dinâmico, que não admite congelamento da forma, não tem vaso que o contenha. Porque o conteúdo do vinho é dinâmico, vai arrebentar, vai desperdiçar, você vai jogar fora o líquido precioso, enquanto as pessoas morrem de sede lá fora, enquanto você tentar mantê-lo numa forma denominacional, eclesiástica, institucional e principalmente arquitetônica. A minha igreja, o meu templo, o meu prédio, com o meu nome, com o nosso nome. Nós precisamos de fluidez para o conteúdo, imutável, imutável. O conteúdo é imutável, não tenha medo. Tudo para com todos significa manter a essência, mas a capacidade também de se adaptar a toda e qualquer forma para nela se infiltrar, permanecer e dela fluir de novo no infinito transbordar da vida que gera vida, como nos vasos comunicantes. Assim é a água, assume a forma que for possível, sem jamais perder a sua essência. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. E aí, vamos para o capítulo 9, então, o texto em si, caminho para a gente só observar a justificativa bíblica do texto em voga. O núcleo do texto de 1 Coríntios 9, nos versos 19 a 23, Paulo diz assim: porque embora sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei. Embora não seja livre da lei de Deus, mas sim estando sob a lei de Cristo. Mas fiz isso a fim de ganhar os que não têm lei. Para com os fracos, tornei-me fraco. Para ganhar os fracos, tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Qual o objetivo do apóstolo Paulo? 3 coisas que eu quero destacar. O objetivo de Paulo aqui, a estratégia do apóstolo Paulo e, por fim, a motivação. Primeiro, qual é o objetivo de Paulo em dizer que ele se torna tudo para com todos, que ele é capaz de se adaptar, que ele é capaz de se amoldar a determinadas situações, a arriscar, tomar a forma de. Primeiro, verso 19, é ganhar o maior número possível de pessoas. Paulo tinha essa coisa interior, esse objetivo claro, a urgência por obediência. Ide de todas as nações. Todas as nações. Ide, o maior número possível. Nós precisamos pedir a Deus que instale no nosso coração essa objetividade enquanto igreja de Jesus. Que a gente pense que nós precisamos correr atrás do maior número possível de pessoas. Não tem a ver com acúmulo de gente debaixo do mesmo teto. Tem a ver com
a necessidade de resgatarmos o maior número de pessoas do caminho para o inferno. Diamanso disse muito bem, está correto. Este é o ano aceitável. Mas nós sabemos que a ira de Deus, o dia do Senhor, também está por vir. Então nós temos que resgatar o maior número possível de pessoas. Isso tem que estar no nosso coração, no nosso DNA. Mas enquanto nós estamos instalados na nossa igreja, na nossa organização, no nosso estatuto, recebendo o nosso salário, fazendo aquilo que é normal, que é, né? E você fica ali, pronto, acabou. E isso é o que basta. O que interessa é eu manter a igreja como se manter o prédio fosse o nosso único alvo, único objetivo. Manutenção das coisas. Então, ganhar o maior número possível. Verso 22, salvar alguns. E a terceira coisa é ser co-participante dos benefícios do Evangelho. Verso 19, né? Ganhar o maior número possível. A paixão de Paulo pelos perdidos, judeus e gentios, fica clara na revelação do seu objetivo. Ele diz, eu sou o devedor. No verso 16, ele diz, sobre mim pesa essa obrigação. Ai de mim se eu não pregar. Verso 17, ele diz, se eu sou constrangido, então é a responsabilidade de dispenseiro que me foi confiada. Tem gente precisando de água, morrendo de sede no sertão, e você está com um açude nas suas mãos, uma fonte nas suas mãos, os carros pipas preparados, e você está esperando que as pessoas venham até onde você está. Elas não chegarão aqui. Elas não irão até onde você está instalado dominicalmente. Alguns chegarão. Alguns serão trazidos, talvez, nos braços de amados irmãos e queridos. Mas mais do que isso, é preciso levar água onde eles estão. Paulo diz salvar alguns, verso 22. E aí, de novo, eu retomo. Salvar de quê? Salvar de quê? Da iminente manifestação da ira de Deus, do inferno. Que amigos, familiares, parentes, vizinhos, políticos, garis, jovens, adolescentes, usuários de crack ou não, prostitutas, gente de bem, gente do mal, todos eles estão caminhando em direção ao inferno. Mas nosso evangelho parece que tornou o templo e o nosso lugar de culto um lugar onde a gente faz cócegas nas feridas do povo. E a gente convida indivíduos para um pretenso e eventual milagre, como no tanque de Betesda. Fica aí, paralítico. De vez em quando, um milagre rola. E nós construímos nossos tanquinhos de Betesda, esperando que as pessoas venham, que elas se acumulem ao nosso redor, sentem nas nossas cadeiras. Venham! E até quando fazemos isso, não parece muito inteligente. As igrejas mais tradicionais mantêm suas portas muito estreitinhas. Não, mas a porta que leva à salvação é estreita. A Igreja Universal já faz diferente. Abre e escancara as portas. Faz uma calçada quase inclinada, um indivíduo como se fosse um skatista, não tem alternativa, ele tem que entrar. Mas entra como num tanque de Betesda para um eventual milagre. É de novo o chamado para que venham, ao invés de irmos. Paulo diz, para salvar alguns. Indica o senso de urgência em função da pendente manifestação da ira de Deus. 1 Tessalonicenses 1,10 diz, Jesus nos livra da ira vindoura. Ela virá. João 3,36, aquele que não crê não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Ei, 1 Tessalonicenses 5,9, Deus não nos destinou a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, cara, senso de urgência, não dá para ficar esperando aqui, não. Temos uma mensagem para ser anunciada em meio ao furacão. Lembra o furacão? Viram recentemente o furacão lá nos Estados Unidos? Cara, enquanto o furacão está chegando, não basta você correr para o abrigo e deixar de avisar pessoas ao seu redor, de incluí-las. Ou dizer a elas, existe uma forma de salvação, vamos.
Cristo é um infinito e seguro abrigo. Não basta correr para dentro. É preciso sair, gritar, apontar o caminho, se importar, incluir o maior número possível. Deus vai agir em ira enquanto nos incumbe de distribuir misericórdia. Glória, gente. Você crê nisso? Amém. E Paulo ainda diz, outro objetivo é ser coparticipante do Evangelho. Esse verso 23, Paulo é meio ousado e às vezes até meio assim, é estranho, né? Como ele às vezes foge um pouco do padrão. Quando eu leio isso, parece que Paulo está colocando a sua salvação em jogo, como se a indiferença para os que estão perdidos fosse a indicação da sua própria perdição. Porque só alguém salvo pela graça e consciente da graça sai para fora em busca dos que estão vivendo a desgraça de não ter a graça. Mas quem está dentro, indiferente, não percebendo, não se importando, não saindo, é como se não tivesse a graça. Mas talvez a religiosidade lacrada no templo, no culto, na escola. O cumprimento do ID requer um senso claro da missão da igreja, corpo de Cristo, buscar e salvar o perdido na mesma medida e intensidade daquele que se entregou para possibilitar essa operação resgate. Gente, percebe que loucura? A gente articula isso muito bem, mas nossa prática precisa ser mais coerente com aquilo que nós cremos. Tem alguma coisa errada aí, tem algum tipo de sofisma nessa questão de compreender o papel de Jesus e nós como seu corpo. O Espírito do Senhor está sobre mim, Isaías 61. O Espírito do Senhor estava sobre ele e ele disse, sou eu. O Espírito do Senhor continua sobre ele, à direita do Pai em majestade, mas ele deixou agora o seu corpo para cumprir todos aqueles mandamentos, aqueles verbos de resgate que está lá em Isaías 61. Agora é a nossa vez. Os cânticos falaram disso. Quero ser boca, onde eu tocar, onde eu for, eu quero ser ombro. Isso não acontece numa grande congregação, isso não acontece num ajuntamento. Se você quer ter uma tenda, um lugar, um abrigo, um prédio, seja o que for, que seja, para que aqueles que foram, aqueles que tocaram, aqueles que viveram o evangelho puro e verdadeiro, que proporcionaram transformações, possam ter aqui, num lugar de ajuntamento ou em qualquer lugar, um tempo de celebração dos frutos obtidos lá fora, não aqui dentro. Não ali dentro. Mas nós temos que mudar a nossa constituição e compreender esse tudo para com todos. Jesus fez isso. E ele disse, assim como o Pai me enviou, saí do meu conforto, saí da minha glória, vim para este mundo, não me estabeleci em templo algum. Jesus não se identificou com nada institucionalizado. Por que nós estamos vendo os desigrejados aí se levantando, os emergentes se levantando, e a gente fica aí com essa, que coisa, os caras estão dizendo isso, fazendo isso, estão abandonando. O que eles estão abandonando? Eles não estão abandonando a missão, eles estão abandonando o que nós fizemos da missão. Eles estão abandonando aquilo que a igreja tem se tornado, não aquilo que ela é, infelizmente. Então a grande verdade é que nós somos os grandes culpados das decepções. Porque nenhum ser humano de verdade, tocado pelo Espírito, vai abandonar um gesto de misericórdia, de amor e de carinho, que é exercido lá fora em prol do carente, por quem Jesus morreu. Seja rico, seja pobre. Mas ele rejeita essa manipulação gélida, estéril, essa manipulação do saber bíblico, da escola bíblica, da revistinha, do mestre, do ungido, do indivíduo que tem em si o poder e que todos levam pessoas a ele, ao invés de serem eles os agentes de transformação. Liderança significa sim ter conhecimento, ter unção, mas unção para multiplicação. Unção para ser capaz de instilar na mente e no coração de toda a comunidade aquilo que está no seu coração. Vão, porque eu estou indo. Me imitem como eu imito o Senhor. Façam como Deus tem me ensinado a fazer.
Parece óbvio, né? Linguajar comum. Mas o que é que nós temos feito? O que temos feito combina muito pouco com esse desejo ardente de Jesus, que foi delegado a nós enquanto corpo, exemplificado no fervor daquele que se recusou a ficar preso ao templo em Jerusalém. Bom, o objetivo de Paulo, salvar o maior número possível. Espero que seja o seu, em nome de Jesus. A estratégia, qual é a estratégia? Constrói prédio. Gasta sua cabeça em orçamentos. Fica aí brigando com tijolo. Escolhendo classezinhas e fazendo construçõezinhas para ficar dando aos crentes convertidos a sensação masturbadora de que estão criando alguma coisa. Exercício árido, intelectual, de uma teologia represada, porque a gente tem medo que o indivíduo lá fora teologize em nome de Jesus. Isso é porque muitos de nós não temos entrado num presídio, onde a palavra de Deus entra só num pedacinho, e os indivíduos, depois de 6 meses ali, começam a falar das grandezas de Deus de um jeito que você não vê dentro da sua comunidade lá. Acredita? Eu contei aqui anos atrás esse exemplo, eu gosto de repetir sempre, né? O cara falando das grandezas de Deus ali na frente daquela tenda, um catador de lixo. Falando de Jesus, eu disse, meu Senhor, onde é que esse cara aprendeu a ler? Onde é que ele aprendeu essas grandezas? Que seminário ele frequentou? Quem foi o seu professor de teologia? Ele levanta a Bíblia e diz, e essa Bíblia que eu nem sei ler, mas eu cheiro. Senhor, que coisa. Se cheirar a Bíblia, dá essa sabedoria profunda do Espírito. Cara, vamos vender incenso de Bíblia aí, ó. Não é não? Eu insisto a uma luta, e aqui eu quero compartilhar com vocês, uma luta que eu já sei que sou vencedor nisso por Jesus. Mas é uma luta contra esse tradicionalismo que se instala aqui dentro dessa comunidade, de indivíduos que vêm míopes na fé, áridos e doentes, e ficam aqui dizendo que eu tenho que construir nessa propriedade aqui umas 50 mil salas. Porque não é possível. Sem a escola bíblica dominical, o crente não aprende nunca. Eu disse, meu amigo, lá no IPPO 2, lá no CPPL 3, tem tantas celas de escola bíblica dominical lá. Os caras estão aprendendo. Eu não preciso construir, o governo constrói para mim. De casa em casa, o Espírito de Deus, o Mestre que está em todo aquele que crê, certo? Cumpre Jeremias 31, que diz que ninguém vai precisar ensinar ninguém. Porque o Espírito de Deus vai ensinar. Põe a Bíblia lá na frente, deixa o indivíduo cheirar e você vai ver ele falar das grandezas de Deus. Só que nós não acreditamos nisso. Entendeu? E a gente insiste na manutenção do modelo, porque nós não conhecemos outra coisa. Nós fomos lacrados pelo romanismo. Nós estamos adoecidos e o Francisco está vencendo. Porque o Francisco mandou o povo ir para a praça. E as igrejas romanas estão indo para as praças. As comunidades eclesiais de base estão fazendo o que nós deveríamos estar fazendo, e que é esse modelo que nós estamos dizendo, libera o povo para ser igreja lá. Mas nós ainda estamos aqui lacrados, tanto no tempo do Velho Testamento, quanto nós estamos lacrados num romanismo que diz só acontece se o sacerdote ensinar. Só batiza se o ungido aparecer, só cura se o fulano pregar. É o ministério do Zé Milagre. É a mão poderosa do bispo. E nós estamos cultivando isso. Por ignorância, por conveniência. Está na hora de liberar o povo. Está na hora de acreditar que o Espírito Santo é capaz de fazer lá no arraial, que você jamais imaginou que poderia ser feito. E é possível. Por isso a estratégia do apóstolo Paulo é tornar-se tudo para com todos. Esse é o coração da nossa conferência. É o tema que salta
como uma ilimitada dose de amor que baliza a abordagem de quem se lança no meio das trevas, levando luz capaz de guiar cegos e deficientes ao reino da restauração e da reciclagem de vidas. Tudo para com todos, sem medo. Não basta discursar sobre o Evangelho, falar da multidão de perdidos lá fora, apontar para as suas mazelas. É preciso sair e invadir o arraial dos arameus para encontrar o despojo que estava nas mãos do inimigo. Gesto típico de quem não tem nada a perder, como os 4 leprosos. Se eu voltar, eu morro. Se eu for lá, eu morro também. Cara, não estou nem aí, eu vou atrás da comida. Onde tem despojo, onde tem gente, eu vou lá. Tornar-se tudo significa acomodar-se a toda e qualquer situação, seja cultural, relacional, religiosa, social, intelectual, enquanto se mantém absolutamente fiel ao conteúdo inalienável do Evangelho. Não tenham medo, como o líquido que a tudo se acomoda sem perder a sua essência, a fim de salvar o maior número possível. Esse é o tudo. Não é perder a sua ortodoxia, não é perder a sua fé, não, é andar nos limites. Mas você confia ou não confia na ação do Espírito, na preservação do próprio Espírito de Deus na vida das pessoas? E Paulo então explica, né? Eu abri mão da minha liberdade para servir as pessoas. Verso 19, embora seja livre de todos, me fiz escravo de todos. Sendo livre para fazer qualquer coisa, eu abro mão até da liberdade para me submeter e servir o outro, numa demonstração prática de amor que se envolve sem perder a essência. Senta na mesa, fala da cerveja. Cerveja é sede. É busca da alegria que ele não encontrou em nenhum outro lugar. E como um bebezinho que bebe do próprio pipi, ele não está entendendo que tem água melhor. E você precisa ir lá e não criticar a água que ele está bebendo, mas entender que a sede pelo crack, a sede pela droga, a sede pela cerveja, a sede pelas amizades, a sede pela loucura, a sede pela banalização, a sede por sexo, a sede pela pornografia, pela pedofilia, a sede pelo matar, roubar, tudo isso aí, toda essa sede, não passa de um tremendo vazio e um buraco e uma busca de satisfação que você tem a solução. Então, entenda. Quando o indivíduo quer um baseado, ele está querendo uma sensação que o baseado em si é horrível. Eu estava dizendo domingo aqui, a cerveja, se o camarada não conhecesse direito assim, e depois de anos ele entrasse num lugar e tivesse um copo d'água, um copo de cerveja, eu duvido que ele iria querer um copo d'água. Aliás, um copo de cerveja é um copo d'água. O gosto é ruim, cara. Mas a sensação que traz é diferente. A sensação, o contexto que traz é diferente. Por que é diferente? Porque de forma imprópria ou limitada, ela sacia temporariamente o vazio e a busca por significado, por amizade, por querer ser ouvido, entendido, compreendido, por querer ter um pouco de prazer diante de tanta desgraça interior. Constrói-se em 2 mundos, o indivíduo sabe que ele está na pior, mas ele precisa sublimar aquilo com um placebo qualquer que faça passar a dor de cabeça ou a febre, independentemente da infecção ser tirada ou não. Mas você tem a resposta. Nós temos o líquido precioso da água viva que vai preencher o indivíduo. E ele naturalmente, sozinho, ele vai sozinho no sentido em que o Espírito de Deus vai convencê-lo, ele vai trocar o pipi pela água. Ele vai fazer isso. Você precisa acreditar. E ser capaz e pronto de se fazer tudo para com todos. É liberdade que me faz ver como o outro vê. Quando eu penso aqui, tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse debaixo da lei. Para mim, indica o apóstolo Paulo, a capacidade do apóstolo Paulo de ver o mundo como o outro vê. Paulo, mesmo liberto das obrigações impostas aos judeus pela lei ou pela tradição, ele não achava comprometedor, por exemplo, circuncidar Timóteo em Listra.
conforme Atos 16:3. Ou até participar de rituais judaicos para ganhá-los para Cristo. Bora lá. Vamos. Paulo não tem dificuldades em se identificar com gentios pagãos, sem a revelação divina, sem lei, mesmo estando ele, Paulo, sobre a lei de Cristo. Mas afinal, a lei de Cristo é o quê? É a lei do amor. Essência maior e mais nobre da nossa missão. Ame ao Senhor Deus. Ame o seu irmão. E ame o perdido, proclamando a salvação em Cristo Jesus. A lei de Cristo também é em Gálatas, presta atenção, é levar as cargas uns dos outros. Então vamos parar de discursar sobre amor e vamos praticar o amor que leva a carga uns dos outros. Sara cura. Louva a Deus. Oferece o ombro. Aborda não com a censura de quem tem regras para que o líquido seja bebido, mas de quem abraça o sedento, joga água lá dentro e espera a manifestação do poder de Deus, que não é seu. É amar, abraçar, esperar abrir uma avenida de comunicação onde eles estão. É o id. Que, por favor, anula essa balela profissional de que existem missionários ungidos, mas torna cada membro um missionário, um ungido, um sacerdote, um ministro, um pastor, uma pastora, e aí vai. Para amar, para distribuir misericórdia. Contra essas coisas não há lei. E esta é a lei de Cristo, a lei do amor. Levar as cargas uns dos outros, conforme Gálatas 6:2. Por isso, para se praticar essa lei, é preciso o quê? Para levar as cargas, proximidade das pessoas, contato, interatividade, solidariedade prática e consciência de quem também esteve fora da graça. E que talvez entende que é capaz de praticar as mesmas loucuras que são praticadas lá fora, pelos que estão lá fora. Toda a lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo, como a si mesmo. Amor que nos conduz à liberdade também se traduz no cuidado que temos com as convicções do outro, ainda que sejam erradas. E aí Paulo fala dos escrúpulos, né, para com os próprios judeus. Paulo não tinha problema em abster-se de algo que, embora tendo a liberdade de ter ou participar, era uma nítida demonstração de escândalo para alguns. Então presta atenção, não é se tudo para com todos, você não pode ter medo de, num certo sentido, abrir mão de algumas convicções pessoais, não essenciais, para chegar onde o outro está. Porque talvez esse tenha a sua consciência muito mais elástica em práticas e formas de ver a vida. Senta com ele lá, vai onde ele está, não tem problema não. Mas ao mesmo tempo, tendo liberdade de fazer tudo, você é capaz também de se restringir para alcançar aquele cuja mente diz: essa carne é sacrificada aos ídolos, eu não posso comer. Eu tenho liberdade, mas também não como, por amor a você. É uma acomodação que restringe, mas também é uma acomodação que se abre, com o intuito de alcançar o maior número possível. Bom, qual era a motivação de Paulo, afinal? O Evangelho, só isso, verso 23. A preciosidade do Evangelho encarnado na pessoa, obra e palavra de Jesus. Motivo que levou Paulo a assumir o risco da liberdade e suas implicações na busca pelo perdido. Sua motivação é forte, consistente e corajosa. É pelo Evangelho de Jesus. É isso que me move. Então, amados, eu encerro dizendo que nós vamos ouvir, nós vamos aprender, nós vamos trocar ideias e experiências sobre isso. Vamos aprender como. Como podemos levar a igreja para fora do arraial? Ao encontro de Deus e ao encontro dos que dele precisam. Então, resumindo, o objetivo de Paulo, ganhar o maior número possível. A estratégia dele, tornar-se tudo para com todos. A motivação, o puro e simples Evangelho de Jesus.
Gente, é preciso coragem. Quando você lê os reis bons foram aqueles que foram capazes de destruir ícones, totens, certo? Todo final de EPL a gente dá uma lembrancinha para você levar e dizer, lembrei do EPL, dessa vez nós vamos dar uma dinamite. Uma simulação de dinamite. Eu estou brincando, mas eu estou dizendo para você, presta atenção o que é que na sua vida, o que é que na prática da sua igreja tem lhe tirado o tempo, tem sido parasita. E tem feito você gastar tanto. Eu ando às vezes por aí pelo Brasil, por misericórdia de Deus, me encontrando com lideranças, que eu vejo esses homens se desgastando para manutenção, limpeza, construção de um reduto onde o ID não funciona, onde as coisas ficam restritas demais. Então eu não estou aqui tentando me contradizer para dizer, isso aqui. Eu gosto do formato, porque é assim mesmo. Um lugar de restauração, um canto onde o prefeito, o cara da regional, a polícia vem aqui, faz reunião, se junta, médico, advogado, seja lá o que for, grafiteiro, os caras entram aqui e saem. É só uma propriedade. Isso não é a igreja. A igreja está por aí. E domingo ela vem para cá. Aí a gente celebra. A gente vê os frutos sendo trazidos assim nas mãos e nos braços de quem foi lá. E toda vez que a igreja vem, a gente empurra para fora. É lá. É lá. Sai. A gente fica dizendo, né? Sai Satanás, né? E deixa ele lá fora tomando conta das vidas. E a gente fica aqui. Sai que eu fico. Que é isso, cara? O cara tá ao derredor em todo canto. Sai dessa, né? Vamos ouvir o ID de Jesus. Vamos empurrar a nossa comunidade para fora. E há maneiras criativas de se viver o evangelho e se tornar tudo para com todos. Vocês vão ouvir coisas maravilhosas. Eu estou aqui ávido. Convocamos a nossa liderança, pessoas da liderança. Venham, venham, venham. Vamos ouvir isso. Vamos ouvir o que Deus está fazendo lá no Borel. Pastor Carlos Queiroz vai estar com a gente. Coisa boa, né? Diamans, Fábio, Nádia, tantos outros aí. Então vai ser um tempo muito precioso. Quando a gente falou desse tema, o Daniel aqui, a gente deixa o Espírito de Deus fazer mais do que aqueles DVDs que você compra e repete, igual mico. Falando em música, quando a gente vê um Diamante chegando aqui na frente, você tem a impressão que aquilo que entrava em Davi e fazia ele compor é a mesma coisa que entra nesse cabra aí. Aí sai um negócio que diz, Senhor, hein? Deus tem na sua igreja pessoas assim. Deus, se você der oportunidade na sua liturgia, vai aparecer uns negócios assim, parecido com diamantes. Então aqui na IBC, às vezes é assim, né? A gente canta músicas lindas de homens e mulheres de Deus que estão por aí também sendo, né, inspirados pelo Senhor, inspirado no termo mais popular. E a gente canta também. Mas não como um produto único, como se o Espírito de Deus só baixasse lá não sei aonde, na Austrália ou não sei aonde lá. E a gente fica aqui só imitando. Deixa Deus fazer. Aí o baterista toca e o Espírito de Deus se move e gente é curada. O cara tanja a corda e o Espírito de Deus se move e gente é curada. Isso aqui no grupo pequeno, no meio da praça, em todo e qualquer lugar. E essa música aí foi mais um fruto que acontece sempre. Às vezes eu anuncio, vou pregar domingo sobre esse tema. Eu mando o esboço para todo mundo e de domingo o Espírito do Senhor já deu uma canção para o coração dos levitas e a gente canta. E aquilo marca a comunidade como algo ligado à palavra. Experiência única. Você pode cantar lá, mas por favor,
não tira o espaço também daquilo que Deus quer fazer lá na sua comunidade, tá certo? Tem trovador lá, tem gente boa, tá certo? Então louvado seja Deus pelo desafio. Vamos nos tornar tudo para com todos, para a glória de Jesus. Vai, Daniel. Amém. Ser tudo para com todos é andar conscientes de que o poder maior habita em nós, Jesus Cristo. Que a justiça flua como um rio, que o amor seja a vestimenta dos que são conhecidos pelo nome do Senhor. Povo santo, quero ser as mãos que trazem cura, saciar aquele que tem fome, ter nos olhos compaixão, mostrar tua graça e perdão que traz a vida, restauração. Há tanto pra fazer no mundo ao meu redor, e a cura para a alma vive em mim. Jesus, não posso me calar, nem me acovardar. No poder do Espírito proclamarei tua salvação. Leva-me aos que estão sedentos. Compromisso, eis-me aqui. És oleiro, Senhor, és oleiro, eu o barro, pronto estou para ser moldado. Eis-me aqui, usa-me. Há tanto para fazer. Você tem convicção disso, querido? Jesus, não posso me calar, nem me. No poder do Espírito proclamarei tua salvação. Quão formosos são os pés dos que proclamam teu amor. Quão formosos são os pés dos que proclamam teu amor. Quão formosos são os pés dos que proclamam teu perdão. Há tanto pra fazer no mundo ao meu redor, e que essa canção não seja uma mera repetição, mas seja algo profundo da alma que flui, Senhor Deus. Compaixão, Senhor Deus. Compromisso. Compromisso com o ID, Senhor Deus. Compromisso com o teu evangelho, Senhor. Compromisso com a tua verdade, Senhor. O Espírito do Senhor está sobre nós.
e nos ungiu, nos capacitou para anunciar o ano aceitável de Deus. Aleluia, glória a Deus. Quebranta-nos, Senhor, quebranta-nos. Vamos terminar com isso. Há tanto para fazer no mundo. Jesus, não posso me calar, nem me acovardar. No poder do Espírito proclamarei tua salvação.